Nesta videoaula eu vou fazer uma demonstração de configuração de driver para conexão a banco de dados com Java a partir de recursos disponíveis no NetBeans 5.5. Então, inicialmente acessamos a aba Runtime. Na aba Runtime vamos encontrar a opção Database, qual devemos expandir para acessar então a configuração dos drivers. Em drivers nós vamos ter aqueles drivers já instalados ou que foram instalados, e também a partir dessa opção onde nós poderemos incluir novos drivers, considerando que para cada banco de dados que você pretende fazer conexão com Java é necessário um driver compatível. Então, neste exemplo eu vou demonstrar como fazer a configuração de um driver para acessar banco de dados Firebird ou Interbase. Então, clicando com o botão direito do mouse em Drivers, nós vamos ter a opção New Driver. A partir desta opção New Driver, no diálogo New JDBC Driver, vamos clicar no botão Add para selecionar então uma pasta onde está disponível o driver para Interbase ou Firebird. Neste caso, vou utilizar o driver Jaybird. É um driver gratuito que você encontra facilmente na internet. O Jaybird é composto por uma série de arquivos jar, os quais vão ter os recursos para você fazer uma conexão, os controles de uma conexão padrão JDBC ao banco de dados Firebird. O arquivo Firebird SQL full nos dá todos esses recursos. Selecionamos este arquivo e vamos ter a configuração então do driver, já com o nome da classe responsável por este controle e também o nome do driver, o qual será referência para as nossas aplicações no ambiente NetBeans. Confirmamos a configuração do driver. Agora você vai ver que em drivers vai estar disponível o driver Firebird. Para fazer a conexão ao banco de dados, nós temos a opção de clicar com o botão direito do mouse sobre o driver e selecionar a opção Connect Using. Para fazer essa conexão a um banco é necessário tê-lo criado já em uma ferramenta disponível para criar bancos de dados Interbase ou Firebird. No caso de JavaDB, já existem recursos no próprio ambiente NetBeans, em Tools, JavaDB Database, onde você pode então criar um novo database para a sua aplicação. Para Firebird, a criação do banco de dados, então vou utilizar o IB Console para criar um novo banco de dados de exemplo. Esse banco de dados de exemplo vou chamar de DB. Vamos colocá-lo na unidade C do computador. Eu vou chamar de db.gdb. Confirmamos a criação do banco. Vamos criar uma tabela para este banco. Vou chamar de cliente, onde o cliente vai ter um ID, vai ter um nome, vai ter um fone, e um endereço. Ok, a tabela está criada. Agora vamos fazer acesso a este banco de dados de exemplo a partir do NetBeans. Então, selecionamos a opção Connect Using. Nessa opção Connect Using, vamos informar o local
deste banco de dados. Neste caso está em localhost, número da porta de conexão ao banco, caso do Interbase 3050, e o caminho aonde está localizado o banco de dados. No meu caso, na unidade C, o nome do arquivo db.gdb. Informamos ainda a senha de acesso ao banco, o nome de usuário também, claro. Ok. Temos a conexão estabelecida. Chegando nesse diálogo, podemos perceber que a conexão foi estabelecida com sucesso. Confirmamos o diálogo. E aí vamos ter a conexão a este banco de dados, que eu chamei de db.gdb. Expandindo esta opção, vamos ter as tabelas e podemos visualizar a nossa tabela de cliente que foi criada recentemente. A partir desta tabela, podemos executar comandos SQL, como insert, update, delete e também select, qualquer tipo de operação. Podemos visualizar os dados, né, e também podemos recuperar a estrutura ou o metadata deste banco de dados.